Bom dia, irmãos, mais uma vez. Quero agradecer aos irmãos pelas orações feitas em meu favor nesse período que eu estive doente, né? A última vez que eu estive pregando aqui foi no dia 25 de junho, então faz exatamente um mês. E naquele domingo eu preguei de manhã e à noite e nós terminamos as mensagens baseadas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o amor. E naquele dia, naquela noite, eu falei para os irmãos que queria sarar da gastrite. Aí, uma semana depois, um trator passou por cima de mim e veio uma infecção viral. Eu tive que ser internado, fiquei 4 dias no hospital. Mas graças a Deus pela vitória, a minha esposa esteve comigo, a irmã Irene, durante todo o tempo, cuidando de mim. Ela também depois teve uma recaída porque pegou de mim a virose, mas graças a Deus não teve os problemas que eu tive, mas graças a Deus ela está. Nós estamos recuperados. Agradeço as orações dos irmãos. Louvamos a Deus também pela recuperação de outros irmãos que estiveram doentes, estiveram enfermos, estão se recuperando. E devemos continuar orando por aqueles irmãos que ainda continuam enfermos, para que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, conforte, ajude, abençoe, para que esses irmãos tenham a coragem de enfrentar um momento difícil, um momento de fraqueza no sentido da saúde, e Deus coloque no seu coração o desejo de louvar, louvores. Em momentos difíceis nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Nesta manhã, então, irmãos, dito isso, eu quero convidar os irmãos para a mensagem desta manhã. Nesta manhã, irmãos, eu não quero trazer uma mensagem assim contundente, os irmãos têm que fazer isso, têm que fazer aquilo outro. Mas eu gostaria que os irmãos caminhassem comigo no capítulo 17 do Evangelho de João, onde nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Abra sua Bíblia nesse capítulo de João. Anote, pegue uma caneta, anote. Há muitos termos importantes. A palavra de Jesus, nesse capítulo 17, é uma palavra muito forte. E eu espero que os irmãos, ao ouvirem a mensagem dessa manhã e ao sair daqui, mesmo e com os hinos que nós cantamos, com as orações feitas, possam sair agradecidos a Deus e confrontados de forma positiva pela palavra de Deus. Porque é impressionante os ensinos que nós encontramos nessa oração que Jesus fez. E eu quero introduzir, meus irmãos, essa mensagem pensando o seguinte. Eu vou ler um texto e vou perguntar aos irmãos onde está esse texto, quem disse as seguintes palavras. Porque há uma interlocução, uma conexão com os dois versos que eu vou dizer. Há dois personagens. E a pergunta que eu faço é: quem proferiu essas palavras que eu vou dizer? Aspas. Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quem? Isaac. Quando? Na hora do holocausto dele. Isso. Meu filho, Deus mesmo proverá para si o cordeiro para o holocausto. Abraão respondeu a Isaac, quando Isaac disse: aqui está o fogo e a lenha, mas e o cordeiro para o sacrifício? E Abraão prontamente disse: meu filho, Deus proverá para você o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício. É impressionante, meus irmãos, como a palavra de Deus é completa, desde Gênesis a Apocalipse.
Esse texto que eu acabei de ler, essas palavras estão em Gênesis 22, 7 e 8. Quando Deus pediu a Abraão que este oferecesse Isaque em sacrifício e como prova do seu amor para com Deus. E quando Abraão foi sacrificar Isaque, amarrando e tendo amarrado Isaque, colocado no altar, e pegando o cutelo para sacrificar Isaque, o anjo do Senhor disse: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que temes a Deus. Nós obedecemos a Deus por temor. Mas há um outro texto que está nesse mesmo capítulo, não em Gênesis, mas agora em João, no Evangelho de João, quando alguém disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista. Em que momento João Batista disse isso? Quando Jesus estava passando, capítulo 1 do Evangelho de João, João Batista olha para Jesus e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, Isaque. Isaque é um tipo de Jesus. Isaque representa Jesus. E dentro da tipologia do Antigo Testamento, ele seria o cordeiro, mas não foi morto, porque Deus proveu um cordeiro para aquele momento, Abraão sacrificar. Mas o cordeiro do holocausto futuro é Jesus Cristo. E João Batista diz isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nós formos para Apocalipse, vai dizer que o Cordeiro que foi morto e reviveu. E aí no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, nós encontramos, aí nós vamos pedir aos irmãos que leiam, que abram suas Bíblias no capítulo 17 do Evangelho de João, onde diz o seguinte: Jesus falou essas coisas. Vamos colocar em pé, irmãos, em respeito à palavra de Deus. E eu vou ler até o verso 8. Está soprando aqui, mas... Evangelho de João, capítulo 17, de 1 até o 8. Depois, se houver tempo, a gente continua o texto. Porque não dá para falar do texto todo, irmãos, num momento de 30 minutos ou 40 minutos. Há muita profundidade teológica aqui nesse texto. Então Jesus disse, Jesus falou estas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, ou sobre toda a humanidade, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 20. Eu rogo somente por estes, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra escrita, inspirada pelo teu Espírito,
e que é viva e eficaz, penetrante, que penetra o nosso coração, a nossa alma. Rogamos que o Espírito que inspirou a mesma palavra possa, nesse momento, falar ao coração de cada um de nós, de modo que possamos compreender um pouquinho mais sobre essas verdades espirituais. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, por ter Ele nos escolhido para fazer parte do Teu reino. Por sermos parte de Ti mesmo, no sentido de que recebemos vida divina em Jesus. Continua conosco nesse dia, nesse momento, que a igreja está reunida, a igreja de Jesus invisível, e a igreja local está reunida para ouvir a voz de Jesus e para obedecer essa voz. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então Jesus disse, Pai, é chegada a hora. Nós poderíamos nos deter aqui, meus irmãos, na expressão Pai. A expressão Pai é repetida algumas vezes, a palavra Pai é repetida por Jesus muitas vezes. Eu não vou me ater à questão nesse sermão, mas a palavra Pai é Abba, Pai, Paizinho. É a demonstração de relacionamento, de intimidade que Jesus tem com o Pai. E a demonstração de que existe entre Pai e Filho uma perfeita comunhão. O Pai ama o Filho ama o Pai. Eles são um. João 10, 30, se não me engano, 29. Eu e o Pai somos um. Então Jesus, diz o autor, o evangelista, levantando os olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora. Qual hora? É chegado o momento de consumar toda a obra, de enfrentar a morte na cruz. É chegado o momento de consumar a missão para a qual eu fui chamado. É chegada a hora em que vou cumprir de forma plena a missão para a qual me designaste a fazer. Jesus está orando, meus irmãos, diante dos discípulos, antevendo os eventos que ocorrerão logo após. Ele será preso, ele será traído, ele será preso, ele será condenado num tribunal ilegal, ele será acusado falsamente, ele será condenado e será, de certa forma, humilhado pelos soldados e será entregue à cruz do Calvário. Mas antes, ele tem o privilégio de estar com os discípulos e de orar de forma audível para dizer que é chegado o momento em que haverá uma separação entre ele e o Pai. No momento em que ele for crucificado, ele vai separar-se, haverá uma separação por conta de que ele receberá em si mesmo o pecado de toda a humanidade. Então, quando Jesus diz, e se dirige a Deus e chama-o de Pai, e diz, é chegado o momento, ou chegou o momento esse é para a qual Jesus viera ao mundo, a hora para a qual ele viera. Isso implica em todo o grupo de acontecimentos ligados à sua morte, ressurreição e exaltação. Chegou a hora de ele morrer para tirar o pecado do mundo, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que Deus proveu para que o homem e a mulher, homens e mulheres, pudessem receber vida eterna. É chegado o momento em que esses eventos hão de ocorrer. Ele é o Cordeiro de Deus. É chegada a hora em que ele vence o príncipe deste mundo e cumpre as profecias do Antigo Testamento. E é chegado também a hora de ele subir ao Pai, de ele voltar à companhia eterna do Pai. E aí, no versículo 1 ainda, Jesus vai dizer
glorifica teu filho, para que o filho também te glorifique. A glória do Pai é a glória do Filho. O Filho tem preocupações com a glória do Pai. E o Filho ora por si mesmo, pedindo que o Pai glorifique o Filho, como o Filho glorificou o Pai. Verso 4. Glorifica-me tu, ó Pai, tendo consumado, verso 5, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E no verso 4 ele diz, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Então, dentro dessa perspectiva da oração, o tema e a palavra-chave aqui para a qual chama a atenção dos irmãos é a glória do Pai. Jesus se preocupa com a glória de Deus, com a glória do Pai. E ele glorificou o Pai. E neste momento da oração, ele roga por si mesmo. E o que ele deseja é que o Pai o glorifique da mesma maneira que ele glorificou o Pai. De que maneira o Pai glorifica o Filho? Devolvendo ao Filho a glória que o Filho tinha antes da fundação do mundo, antes de se tornar carne, antes de se encarnar, ele já existia com o Pai. É dessa glória que Jesus está falando. É a comunhão plena e perene existente entre as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Porque nos capítulos anteriores, Jesus vai falar sobre o Paráclitos, aquele que é enviado, que é da mesma essência. É o Espírito Santo quem toca no coração dos discípulos. E é no poder do Espírito Santo que Jesus realiza a obra que o Pai determinou que ele realizasse. Então, eu te glorifiquei na terra. Então, glorifica-me tu, ó Pai, com a mesma glória que antes eu tinha. Então, meus irmãos, aqui uma pequena digressão, ou só para esse tema aqui. Jesus está diante dos discípulos, mas ele está diante de Deus orando. Uma breve lição. O Senhor Jesus, sempre na sua vida terrena, nunca abriu mão de se relacionar com o Pai através da oração. Se queremos um exemplo, uma prova de que a oração é algo para o qual devemos dar maior atenção e nos dedicar mais, é o modelo, é o exemplo de Jesus. Em muitos momentos da sua vida com os discípulos, ele sempre procurou um momento para estar sozinho, para ter comunhão, para conversar, porque ele vai dizer que manifestou aos homens o nome de Deus. E de que forma Jesus glorificou ao Pai? Manifestando o nome do Pai aos homens. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. De que maneira Jesus glorificou o Pai? Quando ele revelou o nome de Deus aos discípulos. Vale a pena dizer aos irmãos aqui que a oração, em primeiro lugar, manifestou os nomes aos 12, aos discípulos. E no verso 20, por via de consequência, esses discípulos pregaram as palavras de Jesus e nós recebemos a palavra, a revelação, e nós também cremos. Então a oração de Jesus é em favor dos 12 discípulos nesse momento. Eram homens que pertenciam ao mundo, mas eles foram entregues a Deus. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste. Eles estavam no mundo, mas eles pertenciam a ti. Vejam, irmãos, que na oração Jesus considera
consumado várias coisas. Os discípulos só vão realmente responder de forma plena ao que Jesus ensinou no momento em que Jesus morrer na cruz, ressuscitar na cruz, Jesus aparecer a eles e dar a ordem para eles pregarem o evangelho a todo mundo. Mas nesse momento Jesus considera que o mundo é aquele que se opõe a Deus. Mas os discípulos foram escolhidos por Jesus e tirados do mundo e já pertenciam a Deus. Aqui necessariamente, ou melhor, nesses 2, 3 versículos, Jesus está falando de certa forma de uma escolha divina. Esses homens foram escolhidos por Jesus, mas também foram retirados do mundo por Deus, separados para Deus. E Deus os entregou a Jesus. Tanto é que no capítulo 6, Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Então, esses homens foram dados a Jesus. E a eles, Jesus manifestou o nome de Deus. E o que significa manifestar o nome de Deus aos discípulos, que depois revelarão na sua mensagem a outros homens e mulheres essa mesma experiência que tiveram com Jesus. O nome de Deus é uma referência à pessoa, ao caráter, à natureza e à vontade do Pai. O que significa dizer que denota na beleza, que denota Deus na beleza da sua perfeição, como revelado à humanidade. Então, essa revelação de Deus é a revelação plena, é uma exposição do nome de Deus. É uma exposição da sua glória, da sua plenitude. Jesus manifestou o nome. No Antigo Testamento, o nome, e na Bíblia, o nome está relacionado ao caráter da pessoa. Quando Moisés esteve lá no deserto e viu a sarça ardente, e essa não se consumia, e teve o chamado de Deus para ir libertar o povo da escravidão dos egípcios, Moisés, em determinado momento, perguntou: Senhor, qual é o teu nome? Quando eu for ao povo de Israel, quem me enviou? Qual é o teu nome para que eu diga a eles? E Deus disse: eu sou o que sou, serei o que sempre serei. Isso está em Êxodo 3, 14, 15 a 16. Eu sou o que sou, disse Deus mais. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Transcendência. O que Deus quer dizer de si mesmo é a sua transcendência. Deus é transcendente. Ele é santo. Ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é perfeito. Ele é grandioso, cheio de glória e de majestade. Ele é santo. Ele é amor. Quando Jesus revela o nome de Deus aos discípulos, aos seus discípulos, ele está falando quem é Deus. Quem é o eterno Deus, o supremo Deus. É a transcendência de Deus. E aí nós não podemos compreender Deus a não ser que Deus se revele a nós. E Ele se revelou lá no Antigo Testamento, mas também se revelou a nós através de Jesus. Então, Jesus revelou o nome de Deus. Esse nome incorpora o seu caráter, o caráter de Deus. Revela o nome de Deus, e revelar o nome de Deus é tornar o seu caráter conhecido, uma expressão dita por D.A. Carson. O nome de Deus incorpora seu caráter, e revelar o nome de Deus é tornar o seu caráter conhecido. D.A. Carson proferiu essas palavras.
No momento em que Jesus, no capítulo 14, estava conversando com os discípulos, houve um discípulo, aí eu quero saber qual discípulo foi que fez a pergunta, né? Disse o Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Qual foi o discípulo que disse essas palavras? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido? Os irmãos se lembram? Filipe. João 14, 6, 7, 8, 9. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus respondeu a ele, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é a própria revelação do Pai. Ele revela Deus. E ele manifestou o nome de Deus àqueles discípulos, que depois manifestaram pela sua pregação essa mesma revelação a todos aqueles que ouviram a mensagem e, por via de consequência, a nós outros que recebemos a mensagem através dos tempos. Então, meus irmãos, Jesus manifestou o nome de Deus aos discípulos, mas não somente isso. Ele não só manifestou o nome, mas também deu as palavras que dei-lhes as palavras que tu me deste. Verso 8, verso 14 do capítulo 17. Porque eu lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. Verso 14, dei-lhes a tua palavra. Palavras que me deste, a tua palavra. Vejam que Jesus disse, eu dei as tuas palavras, eu manifestei a tua palavra. O que significa dizer que não foram as palavras de Jesus. E aqui é uma lição muito importante para nós que pregamos a palavra de Deus. Nós não pregamos, irmãos, as nossas palavras. Nós não temos uma mensagem própria para pregar. Nós temos as palavras de Deus escritas nas Escrituras. Jesus trouxe para os discípulos as palavras que ele ouviu da própria boca de Deus. Ele não inventou nada. Em todo o Evangelho de João é realçado, é observado esse fato. A minha vontade, a minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou. O que Jesus ensinou, os preceitos estabelecidos, os mandamentos. Quando pregamos ao mundo, pregamos as palavras de Jesus e não as nossas palavras. Nós não temos mensagem própria. Nós temos a mensagem da cruz, a mensagem de Deus. É a mensagem da palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Mas também diz, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus é sempre o modelo para todo e qualquer pregador, para cada um de nós. É a palavra de Deus. São as palavras que ele ouviu diante do Pai. Essas palavras eu as revelei a vocês. Então, os discípulos são pessoas a quem Jesus entregou as palavras de Deus. E Jesus está dizendo isso diante de Deus. Pai, eu manifestei o teu nome a eles. Não somente isso. Eu lhes dei a tua palavra, as palavras que o Senhor me deu. Eu lhes dei a tua palavra. Preceitos. Jesus está dizendo que revelou aos discípulos palavras inefáveis. Há um momento na experiência dos discípulos em que, capítulo 6 de João,
o evangelista vai dizer que muitos estavam abandonando a Cristo, porque o discurso de Jesus era muito difícil. No capítulo 6, Jesus fala da carne, do maná. Não foi Moisés que deu a vocês o maná que vem do céu. Eu vim do céu. Aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, uma metáfora que Jesus está usando, esse terá vida eterna. E alguns disseram, mas esse discurso é muito difícil de entender. Aí há um determinado momento que Jesus se vira para os discípulos e diz, quereis vós também abandonar? E os discípulos disseram, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E as palavras de vida eterna que Jesus tinha, ele as recebeu do Pai. Em terceiro lugar, Jesus glorificou o Pai de uma outra maneira, consumando a obra que ele havia recebido a fazer. Verso 4, voltando ao 4. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Irmãos, Jesus ainda não morreu, ainda não foi preso, ainda não foi glorificado. Mas nesse texto ele diz que ele consumou a obra a ser realizada. Jesus está considerando o todo, ainda que há uma parte a ser realizada, que é a sua morte na cruz. Mas ele diz, eu te glorifiquei, Senhor, Pai, quando eu consumei a obra que me destes a fazer. É uma antecipação, Jesus está antecipando-se a algo que vai acontecer daqui a algumas horas, ou alguns dias. A antecipação do clamor da vitória sobre a morte, quando ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E depois dessa oração, Jesus vai se encontrar com os discípulos no Getsêmani. E ele vai orar sozinho, vai dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Estavam com ele Pedro, Tiago e João. Ele se retira uma primeira vez e ora dessa forma. Uma segunda vez e dessa forma ora. E numa terceira vez. Na terceira vez ele volta para os seus discípulos. Vamos daqui. E ele encara a morte. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4,34. Mas eu tenho maior testemunho do que este, o de João, porque as obras que o Pai me deu a realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. O clímax da obra de Jesus é a cruz. É o sepultamento, mas é a ressurreição. E é a exaltação. Então, essa oração de Jesus é motivo de alegria para nós, meus irmãos, porque o Senhor Jesus nos dá a conhecer sobre Ele. Ele revelou Deus aos seus discípulos, que por sua vez pregou o Evangelho e nós também recebemos a revelação. Jesus é o clímax da revelação de Deus, pois Ele consumou a obra que Deus lhe dera a realizar. E por ter consumado esta obra, muitos homens e mulheres, os próprios discípulos por quem ele ora, se tornaram novas criaturas, filhos de Deus, e podendo ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, chamar Deus de Abba, Pai. Esse texto da Escritura é um texto ontológico, porque fala da própria essência de Deus Pai e da essência do Deus Filho, que devem ser glorificados pelo que são e devem ser adorados pelo que fizeram e fazem, em favor da humanidade perdida e separada. Toda a obra pela qual Jesus dá glória ao Pai inclui a morte, a ressurreição e a exaltação. Então Jesus vai dizer no versículo 19 do versículo 30 do capítulo 19.
aquela famosa frase: está consumado. Irmãos, eu gosto de algumas frases que em si mesma denotam e demonstram profundidade de significado. A expressão está consumado é cheia de sema, de significado. Quando Jesus disse está consumado, ele disse acabou. Acabou tudo. Tudo que havia para ser realizado, eu realizei aqui. A obra da redenção humana, dos homens e mulheres, dos quais nós incluímos, foi realizada e completada. A cruz foi o lugar onde Jesus condenou o pecado. A cruz foi o lugar onde Jesus condenou e venceu o diabo e os seus anjos. Por isso que a hora chegou em que o príncipe deste mundo será derrotado de forma completa. O escravizador dos homens e mulheres não terá mais poder sobre eles, porque a luz de Cristo brilhará nos corações desses homens e mulheres, e estes aos quais Deus tocar, ou nos quais o Espírito Santo tocar, responderão positivamente. Que impressionante é o amor de Deus. Impressionante o amor de Deus. Tem um hino que fala sobre isso. Impressionante o amor de Deus em nosso favor. Impressionante a graça salvadora de Cristo. De Deus que se manifestou para trazer homens e mulheres com alegria, libertá-los do pecado, dar a eles vida e permitir que eles possam ter a alegria de Jesus. É interessante que Jesus vai fazer uma oração, não é um tema agora, que Jesus pede ao Pai que a alegria dele, Jesus, esteja nos discípulos, ou com os discípulos. O Espírito Santo produz em nós o seu fruto, amor, paz, alegria. É a alegria de Jesus que nos faz pessoas completamente diferentes. Porque nós nos alegramos nele, pelo que ele é, pelo que ele fez, em favor de nós. Então, eu glorifiquei o teu nome na terra, portanto, me glorifica quando eu, com a mesma glória. Jesus manifestou o nome de Deus, deu as palavras e consumou a obra em nosso favor. Poderíamos terminar aqui. Mas há algo mais. Como os discípulos reagiram à revelação de Jesus? Jesus diz, eles receberam as tuas palavras. Além dos discípulos, os fariseus, os religiosos, outras pessoas também receberam as palavras de Jesus. Ele pregou às multidões. As multidões o seguiam. Ao Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres receberam a palavra. No capítulo 8, Jesus discursa e discute com os fariseus sobre as profecias do Antigo Testamento, mas eles não receberam a palavra. Na expressão, eles receberam as palavras, meus irmãos, um significado profundo. Porque nem todo mundo que recebe, nem todo mundo que ouve a palavra, na verdade o que eu quis dizer é, ouviram as palavras, mas nem todos receberam as palavras. Os homens, os fariseus, os homens da lei, ouviram as palavras, mas não as receberam. E aqui o receber é abrir o coração e permitir que a palavra entre no coração e produza os efeitos para os quais Deus a enviou.
a minha palavra não voltará para mim vazia, produzirá os efeitos que eu espero. Então Jesus disse que os discípulos com os quais ele caminhou 3 anos mais ou menos, eles abriram o coração ao ouvirem a palavra de Deus e permitiram que essa palavra penetrasse no seu coração. Há um descortinar. O homem e a mulher só pode receber a palavra de Deus, mesmo que a ouça, quando o Espírito Santo abre o entendimento do seu coração e ela passa a entender a verdade revelada. A maioria dos homens e mulheres não compreendem a verdade de Deus, porque a verdade de Deus, as verdades espirituais, se discernem espiritualmente. E daí a necessidade de um toque especial de cima. Por isso, quando Jesus esteve com Nicodemos, disse: aquele que não nascer de novo, não nascer de cima, não nascer da ação do Espírito Santo, nunca entrará no reino de Deus. Então, a redenção é obra de Deus, é obra do Espírito, é obra do Cristo, do Cordeiro que foi morto e reviveu. Dessa maneira, meus irmãos, Jesus disse: estes homens são teus e o Senhor me deu a mim, nos deu a mim. Porque se não houvesse uma ação divina na vida desses, esses também não ouviriam. Eles receberam as palavras, abriram o coração. E não somente isso, Jesus vai dizer, eles reconheceram que Jesus saiu de Deus e creram que o Pai o enviou. Verso 8. Porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam. E tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eles receberam as palavras e por conta de abrir o coração reconheceram que Jesus veio de Deus. E creram na mesma palavra. Aqui é uma diferença, irmãos. Eles reconheceram que Jesus saiu de Deus. Jesus está demonstrando aqui a sua deidade. Jesus está demonstrando a sua divindade. Eu saí de Deus. Ele veio de Deus, ele é o enviado de Deus. Eles reconheceram que o Senhor me enviou. Então, quando Jesus esteve com a mulher samaritana, no capítulo 4, a mulher samaritana pergunta: Senhor, quem é o Messias? Eu sei que ele virá. E Jesus diz: eu sou aquele que fala contigo. A expressão ego eimi, eu sou, é semelhante a o eu sou te enviou do Antigo Testamento. Jesus é Deus. E esse é um pilar da nossa fé. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade e é da mesma essência do Deus triuno ao qual nós adoramos. Isso é importante para a nossa fé. Porque quem morreu na cruz foi o Deus encarnado. E não o homem quem se encarnou. Jesus é Deus homem e não homem Deus. Porque nenhum homem se torna Deus. O homem é uma criatura, mas Jesus é Deus homem. O Deus conosco, o Emanuel, que tomou a forma humana, mas ele já existia na eternidade. Na eternidade eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus demonstra aqui que ele é Deus. Ele é divino. Digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Isso faz diferença. Parece que nos atemos muito à questão do Pai, mas nós precisamos pensar no Filho. Nós adoramos a Cristo, o Senhor da igreja, o Salvador da igreja, o esposo da igreja. A igreja é a noiva. Então os discípulos a quem Jesus
enviou as palavras, eles reconheceram que Jesus veio de Deus, divindade. Deidade de Jesus. Ele enviou. E em terceiro lugar, os discípulos guardaram a palavra. Em que pese o fato da experiência de Jesus com os 12 discípulos, de eles se mostrarem em alguns momentos volúveis, incrédulos ou confusos com algumas palavras de Jesus. Nesse contexto da oração, Jesus considera, de certa forma, o todo completo, ainda que não esteja completo, mas Jesus considera que os discípulos entenderam a palavra. Eles receberam a palavra, eles reconheceram que Jesus saiu de Deus, e não somente isso, creram. Creram nas palavras de Jesus. Aceitaram-nas como verdadeira e como verdadeira revelação de Deus. Ó, irmãos, esse texto demonstra que nós servimos um Deus impressionante, que é Jesus Cristo encarnado. E a Ele devemos dar glória e honra e louvor. E eu finalizo da seguinte maneira. O que aconteceu depois que os discípulos receberam a palavra, reconheceram que Jesus saiu de Deus, creram nele e guardaram a palavra? Os discípulos passaram a conhecer Deus e reconhecer a Jesus como aquele que foi enviado por Deus. Verso 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, para que dê a vida eterna a todos quantos deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A conclusão é a seguinte. A vida eterna significa conhecer Deus e conhecer Jesus. A vida eterna não é somente um tempo, um espaço de tempo, uma vida atemporal. Mas conhecer Deus significa ter comunhão com Ele. Quando Deus se revela a nós, o faz para que tenhamos essa comunhão com Ele e o recebamos. Jesus vai dizer, Paulo vai dizer em Efésios 4, capítulo 1, que Ele nos escolheu para que nós nos apresentássemos a Ele diante dele santos e irrepreensíveis. Vida eterna, meus irmãos, é conhecer a Deus e reconhecer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é aquele que foi enviado por Deus. Segundo, pelo fato de terem conhecido Deus, terem experimentado, receberem a palavra, crerem e reconhecer Jesus como o Filho de Deus, esses discípulos se tornaram novas criaturas. Isto é, deixaram de pertencer ao mundo, porque do mundo foram escolhidos e passaram a obedecer à palavra que receberam, que o Pai deu a Jesus. Verso 14, o apóstolo diz, o Senhor diz, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Verso 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. No capítulo 15, verso 16, Jesus vai dizer, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça. A experiência dos discípulos, então, os torna pessoas que não pertencem mais ao mundo, porque do mundo foram tirados. É a posição que Jesus coloca aos crentes. Os discípulos, e por via de consequência, aqueles que creriam nele, que somos nós, que estamos aqui, mas também todos aqueles que estão ao redor do mundo, todo povo, toda língua, toda nação, esses vieram a crer em Jesus pela mensagem,
pregada pelos discípulos que receberam a revelação de Jesus a respeito do Pai. Nesse sentido, os discípulos não pertencem mais ao mundo. E aqui há um antagonismo, do qual não vamos falar muito, porque não haverá tempo e não é o momento para esse texto. Mas o fato de não pertencerem mais ao mundo os torna antagônicos ao mundo, porque o mundo ama os seus. O mundo ama aqueles que lhe pertencem, mas os discípulos de Jesus não pertenciam mais ao mundo. E aqueles que creram na mensagem dos discípulos, que somos nós, não pertencemos mais ao mundo, por isso o mundo nos odeia. Os discípulos não são do mundo, são de Deus e de sua revelação. A revelação feita em Cristo Jesus, o Senhor da glória. O que em termos práticos, meus irmãos, do ponto de vista teológico e da vida cristã prática, o que significa? Significa que nós temos como eu posso dizer, muito incentivo para adorar mais a Jesus, para amar mais a Ele, amá-lo mais, amar a sua igreja. Os discípulos dos quais Jesus fala tiveram o privilégio de estar com Jesus. Ouviram as revelações sobrenaturais. Jesus manifestou a sua glória diante deles quando eles estiveram no Monte da Transfiguração. E aí, do ponto de vista prático, que o desejo que deve haver em nosso coração é de conhecer mais e mais esse Jesus. Infelizmente, nós não tivemos o privilégio de vê-lo e nem de tocar nele. Mas Jesus diz: aqueles que crerão serão mais bem-aventurados aqueles que não viram e crerão. Então o desejo é de um dia contemplar a face de Jesus, tocar nele e ver como ele é belo, ele é incomparável, compreender as insondáveis riquezas da sua graça. Nós precisamos pensar em Jesus como aquele que é Deus encarnado, que é cheio de glória, de majestade, e que é insondáveis são as suas riquezas, e que ele é rico em amor, rico em bondade. Ele mesmo disse: todos aqueles que estão cansados, vinde a mim e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se há alguém manso na sua acepção absoluta, na acepção absoluta da palavra mansidão, é Jesus Cristo. Eu sou manso e humilde de coração. Humildade na sua acepção mais absoluta, encontramos-la em Cristo Jesus. Então, o maior tesouro que um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente pode ter neste mundo é a pessoa de Jesus movendo-se nele por meio do Espírito Santo. Não há nada incomparável a Cristo. A igreja deve amar Cristo, obedecê-lo, porque Ele é a cabeça da igreja. E o desejo de cada membro que faz parte desse corpo local e do corpo invisível de Cristo é de edificar essa igreja de modo que Jesus seja glorificado por meio dela. Por meio da ação que ela faz, que ela realiza. Que maravilha, irmãos. Que bênção. Que bênção é pertencer ao reino de Deus e a adorar o Cristo vivo. Assim, não pertencendo ao mundo, mas estando no mundo, os discípulos deveriam demonstrar que eram provas vivas e exemplos vivos da verdade que Jesus disse acerca deles. E devemos nós outros demonstrar que somos provas vivas e exemplos vivos da verdade que Jesus disse acerca dos discípulos a respeito de nós. Jesus disse dos discípulos: eles são meus porque o Senhor me deu, os deu a mim.
Mas eles receberam a tua palavra, eles não são do mundo, eles creram, eles pertencem a nós. Existe uma unidade, da qual falaremos uma outra oportunidade. Mas, sendo assim, nós somos provas vivas, eu e você, cada um de nós. Talvez você não seja, não sei. Talvez você que esteja aqui nessa manhã nunca teve uma experiência transcendente com Deus, no ponto de vista de uma experiência transformadora. O fato de participar de um culto, de uma igreja, de uma comunidade, sem ter as experiências que o Espírito Santo produz, não significa que pertença a Jesus. Daí a necessidade de nós sempre refletirmos. Nós, digo, você que frequenta, ou que ouve, que assiste pela internet, que não teve uma experiência, mas precisa ter a experiência. Mas aqueles que tiveram essa experiência são provas vivas, exemplos vivos da verdade que Jesus disse acerca deles e de nós. Por sermos o que somos, somos filhos de Deus. Como podemos ser explicados diante dos homens? Qual é o nosso segredo? O segredo é Cristo está em nós. E nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, a nossa experiência tem que ser a do novo e não a do velho. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo no momento em que Cristo entrou em nossa existência e nos transformou. Experimentemos cada dia mais essa comunhão com Deus. Somos a manifestação do poder de Cristo em nós. E há algo em nós do resplendor e da glória de Jesus. Meus irmãos, existe um poder agindo em nós. Diante do mundo, dos seus colegas de trabalho, de seus amigos, de qualquer pessoa, nós precisamos entender que há um poder agindo em nós. E as pessoas precisam sentir o cheiro de Cristo em nós, ou pelo menos ver em nós esse Cristo que foi morto e ressurgiu. Esse é o desafio para cada um de nós, para mim, para os irmãos. Nós temos o Cristo vivo em nós. A prova do poder de nós. O poder está atuando em nós. Precisamos perceber isso. Você consegue perceber? Quando Deus age, quando Deus revela pecados dos quais precisa se arrepender e abandonar, mas também revela o quanto Deus ama e o quanto Deus nos recebe. Nós temos uma riqueza infindável diante de nós e nós não nos apropriamos dela. Eu termino dizendo o seguinte: a mesa de Deus está sempre posta diante dos seus filhos. Lembram-se do filho pródigo mais velho? Do filho mais velho, o irmão do pródigo? Eu sempre estive contigo, mas nunca me deste sequer um cordeirinho para eu me alegrar com os meus amigos. Mas a mesa do Pai está sempre posta diante de nós para que nós nos alegremos com o Pai e não com os nossos amigos que não conhecem a Deus. Mas que nos alegremos com o Pai e com aqueles que pertencem ao Pai. Oh, meus irmãos, nós vamos um dia partir para a glória. Não sei quando, mas enquanto estamos vivos, experimentemos essa comunhão com Deus. Deus vai nos chamar, eu, alguém, e nós vamos partir. Mas enquanto isso não ocorrer, nós podemos experimentar a presença de Deus em nós. Quando nós oramos, precisamos sentir a presença de Deus em nós. Quando você termina a sua oração, você percebe que Deus estava presente na oração? Deus falou ao seu coração, dizendo sim, não, espere.
Ou você orou rapidamente e já saiu para o próximo compromisso? Quando nós entramos no nosso quarto escuro e derramamos diante de Deus tudo que está no nosso coração, e percebemos que Deus está agindo, que Deus está, percebemos a presença dEle, as coisas modificam, viu, irmãos? A minha experiência de que eu tenho perdido muitas vezes, de perceber a presença de Deus no quarto de oração. Que nesta manhã possamos sair deste lugar robustecidos pela graça maravilhosa de Jesus, crendo nele. Porque este é um momento de alegria, não é de tristeza, porque a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque Jesus Cristo veio ao mundo obedecendo a tua vontade, e ele fez a tua vontade. Graças te damos porque ele consumou a obra que lhe foi dada. Ele ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus. Está sentado à tua destra, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. Que o teu Espírito nos ajude a confiar nisso, a crer e a receber. Estamos sempre prontos, ó Deus, a dar lugar à tua palavra e ao Espírito. Abençoa os nossos irmãos aqui presentes neste momento, ricamente com a tua presença, para que, em meio às dificuldades, às lutas, nós vejamos Cristo percebendo o seu cuidado por nós. Abençoa a tua igreja que se reúne neste lugar, que o teu Espírito mova os nossos corações a um avivamento transformador, arrebatador, de modo que haja reconciliação, restauração, salvação, para a honra e glória de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos ficar em pé, querido.